recebemos aqui, amém? A igreja é sua, pastora. Glória a Deus, a paz do Senhor, amém, queridos? É uma alegria estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor. Quero mandar já um beijo para a Esther. Estive falando com ela agora no finalzinho da tarde. Ela disse que tem um grupo de intercessão orando pelo culto, né? Horários de manhã, pelo culto, agora à noite. E a igreja anda, a igreja que fica em pé, a igreja que tem intercessão. E saímos daqui de manhã, e eu estava comentando com o Valceli, como que Deus ele vai trabalhando, porque o irmão fez a abertura do Salmo 116, né? Foi uma bênção, e ele falou muito, o que nós podemos entregar a Deus? E durante a ministração do Valceli, ele falou a respeito disso, né? Finalizou o que nós queremos entregar para Deus. Qual é o que está no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior, porque, como ele falou aqui, né, que o Espírito ficou ministrando o coração dele durante a tarde, que o nosso coração, a nossa alma representa o nosso homem interior. E às vezes nós não nos conhecemos, às vezes nós não temos coragem de confrontar com as verdades que estão no nosso interior. E muitas vezes verdades que vão contra a palavra de Deus. E por vergonha, por medo, por acomodação, nós não queremos confrontar o nosso interior. E eu estava estudando mais uma vez a palavra à tarde, meditando. E eu falei como Deus é, como Ele vai trabalhando no Espírito. Porque eu não tinha me dado conta, olha só. Mas eu, estudando novamente a palavra à tarde, eu vi que tem uma passagem que ele também usou aqui de manhã. Eu falei, isso é o Espírito de Deus, né, trazendo unidade. Quando nós estamos nesse alinhamento com o Espírito Santo, há poder de cura, há poder de restauração. E eu quero convidar você a abrir o seu coração, para que o Espírito do Senhor tenha acesso, para trazer esse mover, inclusive a respeito do perdão, porque dentro da minha palavra eu falo disso também. Falei, Deus ele é tremendo, Ele vai confirmando na nossa vida cada movimento dEle. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6, versículo 33. João 6, 33. Diz assim a palavra de Deus. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém? É o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O desejo do Senhor é nos dar vida. Vida abundante, porque João 10:10 diz isso, que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. E muitas vezes nós não temos experimentado da abundância em várias áreas da nossa vida, porque eu entendo que quando Deus está falando a vida abundante, Ele está se referindo ao ser humano como um todo. Então é a abundância de paz, é a abundância de alegria, é a abundância de fartura, é a abundância profissional, é a abundância material, é a abundância porque o pão vivo já desceu dos céus. E Ele veio para nos dar vida. E todas as áreas, e todas as situações na sua vida que possam estar na morte, hoje eu quero profetizar que vai haver vida. Porque a palavra está sobre a nossa vida. Amém? Então feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra. Tu és o pão que desceu do céu para nos dar vida. E desde já eu quero te pedir só para a vida neste lugar. Só para a vida no emocional, só para a vida no espiritual, só para a vida no físico de cada irmão que está aqui, ó Pai. Porque a vida do Senhor já nos foi entregue, ó Pai. E nós queremos nos apropriar dessa vida.
Por isso, fala conosco nesta noite. Leva, Senhor, cativo todo pensamento à obediência de Cristo e manifesta o teu poder, cumprindo com a tua palavra e a tua vontade. E a ti serão dadas toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra comigo agora em Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa, ele entrou ao templo. Até então ele estava onde? Fora do templo. E agora ele recebe a cura e ele entra no templo, louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Amém? É tão interessante esse texto, porque às vezes a gente lê o texto e é só mais uma passagem. Mas quando Deus começa a ministrar algumas coisas no nosso coração, e a gente abre o nosso coração para aquilo que Deus quer ministrar, tudo se torna diferente. Aquilo que era só uma passagem que nós já lemos tantas vezes, parece que muda, vira uma chave e muda a nossa forma de pensar. E aqui eu identifiquei 3 grupos, 3 tipos de pessoas que muitas vezes fazem parte da igreja, fazem parte do nosso cotidiano e muitas vezes nós fazemos parte de um desses grupos. O primeiro grupo aqui são as pessoas naturais, são os naturais. E os naturais aqui no texto estão representados pelos sacerdotes, pelos religiosos, até mesmo pela família que todos os dias levava aquele coxo para pedir esmola e o colocava à porta do templo chamado Formosa. E muitas vezes os naturais, a gente olha para eles e nós falamos: nossa, mas é uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão agradável de estar, de conversar. Olha, não fuma, não bebe, não tem vícios, não adultera, é uma pessoa que vive politicamente correto, mas só falta ter Jesus Cristo. E o só que é o problema, porque o só na verdade é o tudo. Porque as pessoas naturais, elas pensam que são boas, mas ninguém é bom por si só, queridos. A nossa natureza, ela é má. E não pense que você é bom porque você não é. Sem a graça do Senhor, nós não somos nada. E olha que até na graça, até buscando ao Senhor, muitas vezes nós temos dificuldade de andarmos na palavra. Porque a nossa natureza, ela é má. E muitas vezes nós estamos como essas pessoas, esse grupo de pessoas que são os naturais. E as pessoas, o problema dessas pessoas naturais é que para elas tudo é normal.
Os naturais acham que tudo é normal. Tudo é natural. Ela não vê problema nas coisas, porque ela está naturalmente conformado com todas as situações. Então é normal ver um coxo sendo levado todos os dias e colocado à porta do templo. É normal ver uma família sendo destruída pelo divórcio, pela traição, pelo adultério. E vão crescer filhos problemáticos, filhos com ausência materna ou paterna. Mas é natural, porque afinal de contas cada um precisa ser feliz. E a sociedade prega que isso é natural. É natural as brigas, é natural as mentiras, é natural a falta de comunicação dentro do lar, onde os pais não se comunicam com os filhos, filhos não se comunicam com os pais, e cada vez mais nós vemos esse distanciamento nas famílias por causa das redes sociais. É natural levantar, e ontem você estava pregando, nós fomos dar uma palestra lá na Igreja Quadrangular, e ele estava falando de pessoas, de famílias que não se cumprimentam mais. Não falam bom dia, não falam boa noite, né? Levanta, né? Já se acostumou tanto. E teve um pai lá que falou assim, o filho também precisa falar boa noite, bom dia, né? Já identificando ali a situação, porque tudo ficou natural. É natural não ter mais comunicação, diálogos. É natural ver um casal de homossexuais adotar uma criança. Que coisa bonita, né? Uma criança sendo adotada por um casal de homossexuais. E a gente corre até o risco de estar falando hoje em dia. Então, tudo ficou muito natural. É normal falar palavrões. É natural as pessoas usarem da mesma linguagem daquele que não tem a Cristo. Porque faz parte da cultura, porque faz parte da gíria. De que gíria nós estamos falando? Porque na minha Bíblia não tem palavrão. Na minha Bíblia, eu não encontro pessoas xingando e usando de palavrões para se comunicar. Eu não sei na sua. Então, tudo é muito normal. É normal vir à igreja, assistir um culto e estar com a cabeça em outro lugar. E sair, chegar em casa, não lembrar o que foi pregado. Não ter tirado nenhuma lição, nenhum aprendizado para a sua vida prática, porque vir na igreja se tornou um costume, uma ação social. Nós gostamos de estar na igreja porque nós somos acostumados a estar na igreja, principalmente quem nasceu num berço evangélico como a gente. Se torna normal. A presença do Espírito, se torna normal cantar um louvor, e a frieza vai se tornando normal dentro da nossa vida. E precisa haver um inconformismo. Nós não podemos ser o grupo de pessoas dos naturais. Porque é normal falar mal do outro, julgar, ter uma briga. É normal, faz parte. É normal sair do culto, chegar em casa e brigar, e começar a falar mal na frente dos filhos, de outras pessoas, do pastor e do que você viu. Tudo é muito natural. É normal não ter compaixão do outro, não colocar a sua dor no sofrimento do outro e julgá-lo por aquilo que ele não conseguiu fazer ou por aquilo que ele está fazendo. É normal você não sofrer pelo outro. E esse grupo de pessoas vivem olhando somente para o seu próprio ventre. Somente para aquilo que lhe interessa. São pessoas egoístas. Que está tudo bem desde que ele não seja prejudicado em nada. Desde que ele não seja tirado da posição de conforto que ele está. Do cargo que ele tem, da liderança que ele possui, porque ele se sentiu dono de tudo aquilo. E se mexer, aí o bicho vai pegar. Porque tudo tem que ser do jeito que agrada dele. Ele não pode ser prejudicado. E quando nós olhamos aqui para o texto, os sacerdotes e autoridades daquele tempo entravam todos os dias
Vocês acham que eles viam aquele coxo lá na porta ou não? O que vocês acham? Mas eles não podiam perder tempo auxiliando aquele coxo. Eles não podiam gastar o tempo porque eles tinham que se preocupar com a política da época, com o crescimento, com as arrecadações. Eles não tinham tempo para perder com aquele coxo. Queridos, muitas vezes nós estamos coxos. Muitas vezes nós estamos vivendo como esse grupo de pessoas, vendo outros coxos também se arrastarem, se humilharem. E não nos incomodamos com a dor e o sofrimento. E não temos coragem de dar uma palavra de vida quando nós iniciamos falando que o pão vivo desceu do céu ao mundo para dar vida. Olha para o teu irmão, fala para ele, você foi gerado para dar vida. Fala para o teu irmão, porque a vida foi entregue a você. Então, abra sua boca e gere vida. Vá para o seu trabalho, dê uma palavra de vida para quem precisa. E seja com os seus olhos atentos, com os seus ouvidos atentos, para aqueles que se comunicam com você. Para ouvir a voz do Espírito. Tem alguém sofrendo, tem alguém chorando. Faça alguma coisa, se incomode. Não seja como esse grupo de pessoas que estão alienadas da realidade. Porque estão vivendo somente para si. E a palavra do Senhor, lá em Filipenses, se você puder abrir comigo aí, ou vai transmitir, né? Filipenses, no capítulo 3, diz assim, versículo 17. Olha que texto fantástico. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqueles sacerdotes estavam assim, preocupados somente com aquilo que era o terreno. E hoje eu quero te convidar a falar, Senhor, me livra de estar no grupo dessas pessoas. Vê o que há em mim. Vê e me mostra, Senhor, qual é a mudança que eu preciso fazer em mim, dentro da minha alma. Eu não quero ficar vendo o coxo e não estar incomodado. Eu não quero ser uma pessoa assim que olhe somente para mim, para o meu prazer, para o meu desejo. E é interessante que às vezes até dentro do lar isso está acontecendo. A gente atende muitas famílias, casais, eu trabalho só com mulheres. Mas há muita reclamação disso. Há uma moda que está em alta hoje em dia, que é a síndrome do narcisismo. A pessoa, ela é totalmente voltada para si. Para a beleza dela, para o prazer dela, para a satisfação dela. E muitos estão assim. Muitos homens estão assim. Muitas mulheres casados vivendo individualmente. É tempo de mudança. É tempo de desejar a transformação que vem de Deus. É tempo de andar em alinhamento com a palavra do Senhor e deixar de ser simplesmente um religioso, um frequentador de igreja. É tempo de falar, Espírito de Deus, enche a minha vida e me transforma. Que aquilo que eu cantei seja uma verdade hoje na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? E nesse texto de Atos, nós encontramos o segundo grupo de pessoas, que são representados aqui pelo coxo de nascença. Lá no versículo 2, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Sabe,
O que representa isso? Esse tipo de pessoas, esse grupo que o coxo representa, são os que ficam implorando por esmolas. É incrível. Se acham coitados, são vítimas da sua própria mente sabotadora. É o grupo de pessoas que se sentem inferiores a todos os outros, se sentem fracassados, se sentem impotentes, acham que a vida foi injusta com ele, e que todas as pessoas são injustas, e que o próprio Deus é injusto, e eles se acostumam a viver na miséria. Então, esse grupo de pessoas se acostuma a viver na miséria física. Como assim? São pessoas que se apropriam da enfermidade. Já conversou com pessoas que ela tomou posse das doenças? Você fala com ela, ela tem tudo. Toma remédio para tudo. Só não busca a cura de Deus. Só se esqueceu que o Senhor é aquele que tem poder para curar o coxo, para fazê-lo andar, para restaurar. E cada vez menos nós temos visto esse tipo de milagre, de pessoas que são curadas fisicamente, porque há uma dor, há uma situação, sabe o que acontece? A pessoa corre para o médico, como se o médico fosse Deus, e hoje você lhe falou, dinheiro pode comprar tudo, mas não pode comprar uma saúde. Mas Deus é poderoso para tocar na saúde e curar. E nós temos falado e aprendido lá na nossa igreja, que nós podemos ter a velhice dos justos, dos santos. Aqueles que simplesmente vão deitar e morrer porque chegou o dia, como diz o Salmo 139, que os nossos dias estão determinados. Já foram determinados, escritos pelo Senhor. Então eu não preciso aceitar toda sorte de enfermidade, porque eu tenho um Deus que cura. O Salmo 104 diz que Ele enviou a sua palavra, nos curou e nos livrou daquilo que lhes era mortal. E eu quero desafiar você hoje que tem alguma enfermidade, nós vamos orar. E eu quero declarar cura sobre o teu corpo. Eu não sou contra remédio, médico, nada disso, eu não estou falando. Mas eu estou falando que nós precisamos exercitar a nossa fé. Não sermos como aquele coxo que aceitava aquela enfermidade, aquela miséria física. Mas tem pessoas que aceitam a miséria emocional, porque se sentem coitados, porque foram traídos, porque foram injustiçados, porque trazem situações do passado. Nunca é curado, nunca perdoa, nunca é perdoado. E não se perdoa, mas carrega culpa, carrega acusação, carrega um peso que nem consegue levantar em pé. São pessoas amarguradas, doentes emocionalmente, abatidos, murmuradores, porque pessoas doentes emocionalmente são assim, pesadas. Você já olhou para uma pessoa e falou: você está bem? Como que você está? Estou indo, estou levando. Ela nunca está bem, mas nunca sabe para onde está indo também. E o que está levando? A carga toda de uma vida sem Deus. Aquele coxo carregava essa miséria emocional e carregava uma miséria espiritual. E isso que é o pior, porque ele chegava até a porta do templo, mas ele não entrava no templo. Você pode estar muitas vezes sentado no templo, mas pode não estar envolvido com o Deus que está no templo. É como se você estivesse fora, é como se você não estivesse vindo, porque muitas vezes você está aqui pensando em outras coisas, naquilo que vai comer, no que vai enfrentar amanhã. Se tem gente te procurando nas redes sociais, queridos, deixa de ser miserável espiritualmente. É tempo de nós deixarmos a miséria espiritual e sermos crentes autênticos, cheios do Espírito, que transforma, que restaura, que fala comigo e que me mostra quando eu estou errado e o que eu preciso fazer para melhorar. Porque não vale a pena
é perder tempo, é achar que igreja é clube. E eu quero te dizer, igreja não é clube. Igreja é Deus, é a palavra de Deus. E igreja é para vir e ser transformado pelo Espírito Santo. Aquele homem estava sofrendo na miséria. Ele se acostumou com essa miséria. Tem pessoas acostumadas com essa miséria, não ora. Você faz uma reunião de oração, você pede para ele orar, ele não tem argumentos. Eu quero que você pense nisso, você tem argumentos com Deus? A palavra de Deus fala, apresenta-te as tuas orações para que eu possa justificar. Entremos juntos em juízo. Apresenta-me as tuas orações para que eu possa justificar. Mas tem gente que não tem argumento, porque não sabe orar. Passou uma vida dentro da igreja e não consegue orar 10 minutos. Eu não estou te acusando. Eu quero que você pense. Eu quero que você pense como está a sua vida espiritual. Ou você é daquele que fala, ora lá por mim, intercede por mim. Porque não é capaz de interceder. Porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele vai para a guerra. Ele não pede para o outro. Ele vai na guerra. Ele vai orar, ele vai jejuar. Ele vai buscar mais de Deus. Aquele coxo, ele não precisava, embora fosse coxo, ser mendigo. Ele era coxo, mas ele não precisava ser um pedinte. Ele era coxo, mas ele não precisava ser um coitado, ser humilhado. Ele não precisava que as pessoas tivessem pena dele. E eu quero te dizer, você pode estar passando por alguma situação difícil, mas você não é miserável. Você pode ter passado por lutas, ou estar passando em qualquer área da sua vida. Você pode ter sofrido trauma, de uma decepção, de uma dor, de uma perda, uma enfermidade, mas você não é coitado, você não é um fracasso, você não é inferiorizado, você é amado de Deus, você é eleito. A palavra de Deus fala que nós somos raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Agora eu fico pensando, se a Bíblia me diz que eu sou propriedade exclusiva de Deus, como que eu posso estar coxa? Como que eu posso viver numa miséria? Senhor, eu sou sua propriedade. Então me ensina a ser digna disso. A viver a tua graça. Você pode até ter sido rejeitado, maltratado, abandonado, mas você não precisa carregar a mágoa, não precisa carregar o rancor, como a Josi falou aqui. Você pode ter discutido, mas você não precisa arrastar um relacionamento, um casamento, com aquela mágoa, com aquele rancor, com aquela dor, que toda vez, qualquer situação, aquilo vem e se coloca novamente, é jogado tudo na cara. Porque você fica escravo dessas coisas. Isso gera amargura, gera rancor, e você fica com o seu pé preso, escravo desses sentimentos que são tóxicos. É como se você tivesse uma pedra amarrada. Uma vez eu fiz uma dinâmica em um dos meus grupos, e eu amarrei um barbante com uma pedra. E eu falei, vocês vão ficar durante o período todo com essa pedra amarrada aqui. E às vezes tinha que levantar, fazer uma coisa, só que era tijolo mesmo, não era uma pedrinha. Porque às vezes nós estamos assim, carregando tanta coisa, que você vai arrastando aquilo, quando você poderia estar correndo. E Deus quer nos libertar. Amém? Deus quer nos curar. Eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você pense. Quem se lembra aqui o dia que se tornou um cristão, que aceitou Jesus Cristo na sua vida? Quem se lembra desse dia? Às vezes a gente até esqueceu. Mas qual era a emoção? Qual foi a emoção? Qual foi a alegria? O que te motivou? Às vezes nós nos esquecemos. E o passar dos anos, a nossa vida carregada de tantas situações, vai fazendo com que nós nos esqueçamos daquele dia do primeiro amor. E ali no versículo 4,
Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Porque a pessoa que está como aquele coxo carregando todas essas coisas, ela não olha para cima. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa depressiva. Ela não olha para cima. Ela está sempre olhando para baixo. E aquele coxo não olhava, ele olhou só para pedir uma esmola, e eu acredito que ele nem olhou olho no olho. Eu tenho, assim, me dá uma gastura quando alguém conversa comigo sem me olhar. É horrível. E quando cumprimenta, se você for me cumprimentar, olha para mim, por favor. Porque tem gente que dá a mão olhando para o lado. Gente, é o fim, né? Fala, é o fim, é melhor não cumprimentar. Não é? Fala sério. Então, Pedro olha para aquele homem e fala: olhe para nós. Pedro olhou para aquele homem e ele discerniu os sentimentos que estavam naquele coxo. Ele olhou para aquele homem e ele sabia que aquele homem, a situação dele ia além dos problemas físicos. Por isso que ele falou: olhe para nós. E quando ele fala isso, ele estava querendo dizer: não fique olhando para as circunstâncias. Não fique olhando para aquilo que estão te falando, para aquilo que fizeram com você. Olhe para nós. E o que o Senhor está te dizendo hoje é isso. Não olhe o passado, não olhe para a dor, não olhe para a luta, olhe para mim. Levanta os teus olhos hoje e me enxergue. Em Mateus 6:22, que foi o texto lido hoje de manhã, mas eu quero ler novamente, porque isso é fantástico. Mateus 6, no verso 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Às vezes você está achando que tem luz e está cheio de trevas dentro de você, porque a tua luz é luz de trevas. Porque você só olha as circunstâncias, e hoje eu quero te convidar para olhar para Jesus. Ele está falando: levanta e anda. E essa frase é muito séria. Quando você fica com acúmulos de mágoas, ressentimentos, quando você fica com acúmulos de baixa autoestima, sabe o que é isso? Isso é uma idolatria. Porque você está tirando a glória de Deus e colocando a glória nas circunstâncias, nos sentimentos, como se Deus não fosse capaz de te curar. Como se você não fosse capaz de ser liberto dessa mágoa, dessa falta de perdão. E você dorme com aquela pessoa que te magoou, que te feriu, com aquela situação, com aquela preocupação. Isso é idolatria. Porque nós precisamos confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor e o quê? E o quê? Tudo mais Ele fará. Entrega é descansar no Senhor. É falar: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E quando você entrega, você tem a vida abundante, a paz, o ânimo. Você pode chorar, mas você não vai ficar a vida inteira chorando e se lamentando. Porque o pão vivo te deu vida. E Ele gera a vida em você. Então hoje você vai olhar para Jesus. Amém? E o terceiro grupo de pessoas ali representado no texto. Está representado aqui, esse terceiro grupo, na vida de Pedro e João. Lá no versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Esse é o grupo de pessoas que estende a mão ao necessitado. Este aqui é o grupo de pessoas que anda alinhado com Deus. Que se Deus ministra, vai lá e pede perdão em público, engole o orgulho, engole a razão, o pensamento sabotador que fica falando: para que você vai fazer isso?
Não é? Porque vem esse tipo de pensamento, vai fazer isso para quê? Todo mundo vai saber. Não precisa disso. Mas esse é o grupo dos corajosos, que não tem medo da guerra. É o grupo de pessoas que busca Deus, que quer orar mais, que não quer ser um religioso, mas que ele deseja mais de Deus. São as pessoas que vêm na igreja, não simplesmente como um costume, mas porque desejam ser cheios do Espírito Santo. São pessoas que são curadas e levam cura. Leva a cura na sua casa, sai no domingo aqui alimentado pela palavra que recebeu. E já pensando, essa semana eu tenho que derramar essa palavra sobre a vida de alguém. Na minha casa sempre o Valceli ensinou desde criança as minhas filhas. Sempre tem uma mensagem de Deus para nós. Não pense você, aquela palavra não foi boa, o culto estava ruim, não. Quem estava ruim era você. Porque Deus fala, ou Deus vai falar num louvor, numa oração, mas Deus fala porque aqui é a casa de Deus. Então aprenda o que eu recebi hoje e o que eu vou entregar essa semana. Esse grupo de pessoas são os que desejam mais de Deus. São os que entendem a palavra de João 6,33. Ele é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Amém? Em que grupo de pessoas você se encontra? É tempo de transformação. Nós estamos vivendo num mundo que ou nós somos transformados e cheios do Espírito Santo, ou nós vamos ser arrastados por aquilo que está no mundo, pela desgraça e pela assolação que está no mundo. Não espere que o outro seja transformado. Não espere que o marido, que a esposa, que o filho, seja você transformado. Romanos 12, 1 e 2 diz que nós precisamos ter a nossa mente renovada. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E eu quero concluir no Salmo 139, mas eu até escrevi aqui, porque na versão na NVI, é uma tradução maravilhosa que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Agora olha isso, vê se em minha conduta algo te ofende. É diferente, né? Porque na tradução mais conhecida, vê se há em mim algum caminho mau. Mas essa versão diz, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu quero convidar você, hoje, a fazer essa oração. Sonda-me, Senhor. Há alguma coisa na minha conduta que te ofende? Em que grupo de pessoas eu realmente me encontro? Será que eu sou capaz de confrontar o meu homem interior? Será que está faltando mais desse alinhamento de oração, de palavra? Eu quero convidar você a ficar em pé. Será que o louvor pode vir aqui? Para a gente cantar? Aquele louvor adorador que vocês cantaram. E nós vamos orar. E eu quero orar por você. Quero convidar o Valceli para estar aqui à frente também. Nós vamos orar por você. Você que deseja mais de Deus para esse ano. Você que deseja estar nesse grupo, nesse terceiro grupo de pessoas que andam em alinhamento. Às vezes você fala assim, não, mas eu já tenho, mas se você quer mais, enquanto eles vão cantando esse louvor, nós vamos estar aqui orando por você que deseja isso. Se você tem uma enfermidade, você quer ser curado, quer receber alívio de dor, você pode vir aqui também, nós vamos orar, porque o Espírito de Deus é cura. Em nome de Jesus. Se você está passando por problemas financeiros, emocionais, por situações difíceis na sua casa, com filhos, pode vir. Eu não vou ficar insistindo, porque o Espírito Santo já falou o que precisava.
Eu só quero orar por você. Em nome de Jesus.